No início do filme, vemos um pacote da FedEx sendo entregue a um homem. O pacote tem um adesivo de asas de anjo e o receptor diz que é da sua esposa, enquanto ele já está com outra mulher. Seguindo em frente, nosso personagem principal, Chuck, trabalha como executivo analista de sistemas na FedEx. Chuck leva seu trabalho muito a sério. Ele viaja pelo mundo e atualmente está na Rússia para otimizar a produtividade do hub. E para isso, ele enviou um pacote para si mesmo de Memphis, nos Estados Unidos, para Nikola, na Rússia, na casa de alguém. Uma criança daquela casa corre com o pacote da FedEx em direção ao hub da FedEx e entrega o pacote para Chuck, que então abre o pacote que contém um relógio. Começou em 0 absoluto. E quando chegou ao seu destino, o relógio marcava 87 horas, 22 minutos e 17 segundos. E conforme os padrões de Chuck, 87 horas para um pacote chegar ao seu dono não é aceitável. Agora, como temos que descobrir, Chuck Noland é um homem de cronogramas e prazos rigorosos. Significa muito para ele entregar os pacotes aos seus proprietários no prazo. Mas no meio de todo o caos em sua vida pessoal, ele conseguiu manter um relacionamento de longo prazo com sua namorada Kelly. Chuck liga para Kelly da Rússia para avisá-la que estará de volta em Memphis em cerca de 18 horas. Chuck então chega aos Estados Unidos e encontra Kelly. Eles são um casal tão amoroso quanto poderiam ser. O casal então vai para o jantar de Natal da família Grand Nolan, onde o irmão de Chuck traz à tona o assunto do casamento entre os dois. Mas ambos riem e evitam responder à pergunta. Chuck percebe que precisa de uma consulta com o dentista, pois está com dor de dente ao comer. Então, de repente, ele verifica seu pager enquanto Kelly o observa. Eles se olham e Kelly sabe o que está acontecendo. Chuck precisa voltar ao trabalho novamente, considerando que são feriados. E dado o quanto Chuck é comprometido com seu trabalho, ele planeja ir. Kelly aceita isso e tenta fazer um acordo pedindo para ele estar em casa antes da véspera de Ano Novo, o que Chuck concorda. No aeroporto, Kelly dá a Chuck um relógio antigo, uma relíquia de família, como presente de Natal. Chuck se emociona com o presente de Kelly e, antes de partir, ele entrega a ela uma pequena caixa que ela acredita ser um anel. Chuck então diz a ela que eles vão abrir juntos na véspera de Ano Novo quando ele retornar e vai pegar seu voo. Chuck então voa junto com 4 membros da tripulação para a Malásia. Algumas horas após o voo, eles enfrentam uma tempestade. Chuck ouve os pilotos falando sobre perder toda a cobertura de rádio e depois algo no avião explode, causando uma turbulência intensa no voo. O avião começa a perder o controle e um dos pilotos, enquanto tenta levar Chuck para o seu assento, bate a cabeça com bastante força. Chuck vê o oceano se aproximando e o avião cai no Oceano Pacífico. O avião é inundado de água e logo Chuck começa a se afogar. Ele usa a balsa inflável de emergência, dada a ele por um dos pilotos. Com a ajuda da balsa, Chuck consegue se manter à tona. Mas o tempo está ruim e ondas fortes começam a atingi-lo. É uma situação de vida ou morte para Chuck. Felizmente, Chuck sobrevive e se vê na costa de uma ilha desabitada. A balsa de emergência mal conseguiu levar Chuck até aquela ilha. Chuck sai da balsa e vê que o relógio ainda está com ele. Ele também encontra alguns pacotes da FedEx que foram levados pela maré até a praia. Ele pega os pacotes e se vê completamente sozinho, sem outra ilha visível por milhas adiante. Ele desenha um sinal de socorro no chão para chamar a atenção de quaisquer aviões que passem. Ele olha para o relógio dado a ele por Kelly e seu primeiro dia naquela ilha termina. No dia seguinte, ele encontra mais alguns pacotes. Ele encontra cocos na ilha com os quais mata sua sede. Ele explora a ilha e encontra uma caverna. Então ele sobe ao topo da ilha para ter uma visão melhor de tudo. De cima, ele vê algo na água e rapidamente desce para ver o que é. Mas para sua surpresa, é o corpo do piloto que tentou salvá-lo. Chuck cava um lugar de sepultamento e coloca o corpo do piloto dentro dele. Ele dá um lugar de descanso para a pessoa que tentou salvá-lo. E logo, o segundo dia dele também termina, sem ele sair daquela ilha. À noite, ele continua olhando a foto de Kelly dentro do relógio que ela lhe deu. Na terceira noite, ele vê um navio ao longe da ilha. Ele grita por socorro, mas está muito longe para que sua voz alcance o navio. Ele acende a pequena lanterna em direção ao navio, mas também não adianta. Para salvar sua vida, Chuck prepara suas coisas e tenta alcançar o navio com a balsa danificada. Mas as correntezas estão muito fortes e ele é lançado na água. Sua perna é cortada em um recife de coral e ele grita de dor. Derrotado, Chuck volta para a ilha e começa a chover intensamente.
Para se abrigar da chuva, ele entra na caverna que descobriu alguns dias atrás. Dentro da caverna, Chuck encontra um pequeno riacho e começa a beber água dele. Esgotado pelo dia, Chuck adormece e a pequena lanterna também perde sua energia. No dia seguinte, ele abre os pacotes na esperança de encontrar algo útil. Em um dos pacotes, ele encontra uma bola de vôlei. Ele também encontra um par de botas de patinação e um vestido. Com a ajuda da bota, agora ele pode cortar cocos facilmente, e ele usa o vestido para pegar pequenos peixes. Ele abre todos os pacotes, exceto um que tem um adesivo de asas de anjo. Chuck mantém o pacote fechado para mantê-lo como motivação para continuar vivo e entregar o pacote ao seu verdadeiro dono. Finalmente, ele monta uma pequena tenda para si e tenta acender um fogo. Ele tenta por horas e horas, mas não tem sucesso. Ele acaba cortando suas mãos, o que finalmente o abala. Ele joga tudo o que vê pela frente e grita o mais alto que pode. Poucos minutos depois, ele encontra sua impressão de mão manchada de sangue na bola de vôlei. Chuck faz uma cara na bola e a coloca na frente dele para parecer que não está sozinho. Ele começa a conversar com a bola e, depois de um tempo, finalmente consegue acender um fogo. Chuck fica feliz e começa a dançar ao redor do fogo. Finalmente, ele tinha algo para ser positivo. Ele cozinha um caranguejo no fogo e come enquanto conversa com a bola. Ele chama a bola de Wilson, pois foi fabricada pela empresa Wilson. No dia seguinte, ele sente uma dor intensa nos dentes. Ele usa a bota de patinação e uma pedra para arrancar os dentes, mas desmaia no processo. Já se passaram 4 anos desde que ele está preso nesta ilha. Chuck não é mais o mesmo que era 4 anos atrás. Seus cabelos e barba cresceram muito e Wilson também mudou bastante. No tempo que ele passou naquela ilha, Wilson se tornou uma parte importante de sua vida, que de certa forma o manteve seguindo em frente. Um dia, enquanto ele dorme em sua caverna, ele ouve um barulho e, quando sai para verificar, encontra um pedaço quebrado de uma porta de plástico e o leva consigo. Chuck olha para o pedaço quebrado da porta de plástico, pensando no que fazer com ele. Finalmente, Chuck tem uma ideia do que pode usar. Chuck criou um gráfico mensal para calcular o tempo. Eles estão atualmente em fevereiro, e Chuck diz a Wilson que eles vão sair de lá em abril, quando as ondas do mar estarão a seu favor. Chuck planeja sair da ilha em 2 meses. Chuck começa a preparar uma jangada de madeira para sair de lá. Ele também faz cordas com cascas de árvore e usa essas cordas para amarrar os pedaços de madeira juntos. Quando ele fica sem essas cordas, ele usa os rolos de fita cassete para amarrar esses pedaços de madeira. Mas ele ainda precisa de mais corda. Ele sobe até o topo da ilha para pegar mais cordas para a jangada. Aqui vemos que nos 4 anos, Chuck quase desistiu de sua vida e estava contemplando o suicídio. No entanto, ele não o fez, e agora usa essa corda e ajusta a folha de plástico em sua jangada de uma forma que ajudará a jangada a navegar. O momento finalmente chegou. Chuck escreve uma mensagem em uma rocha antes de embarcar em seu navio com Wilson. Ele começa a remar a jangada para salvar-se das ondas fortes. Ele luta com as ondas e consegue manter a jangada à tona. Chuck pensa que superou todos os problemas. Ele está feliz e passa mais dias naquela jangada, esperando que ela o leve de volta para casa. Mas ele não sabe que mais problemas estão a caminho. Ele não tem água para beber e não tem comida para comer. Então, ele bebe a água da chuva coletada em sua jangada e começa a pescar para se alimentar. Então, uma noite, começa a chover muito forte e Chuck se agarra à jangada pela sua vida. Quando a tempestade passa, a jangada está em péssimo estado e Chuck não consegue encontrar Wilson. Ele chama pelo Bola, que foi seu único amigo por mais de 4 anos. Chuck começa a entrar em pânico e então finalmente vê Wilson flutuando um pouco longe da jangada. Ele pula na água para salvar Wilson. Ele estica uma mão para alcançar Wilson, enquanto com a outra tenta segurar a jangada. A corda da jangada continua escapando de sua mão. Então, Chuck tem que parar para recuperá-la. Mas em tudo isso, Wilson se afastou ainda mais de Chuck. Ele tenta desesperadamente, mas simplesmente não consegue alcançar Wilson. No fim, Chuck perde a esperança de recuperá-lo e chora de dor por perder o único amigo que teve nos 4 anos que passou naquela ilha. Wilson está perdido e a jangada está quebrada. Parece não haver esperança para Chuck. Chuck fica doente e mal consegue se mexer. Uma baleia espirra água nele e vemos um navio passando atrás dele. Chuck finalmente abre os olhos e vira para ver um enorme navio de carga passando. Depois de todas as dificuldades e infortúnios que sofreu, Chuck finalmente é salvo.
4 semanas depois, Chuck está voando para voltar para casa e encontrar sua família e Kelly. Seu amigo lhe conta que todos pensavam que ele estava morto. E assim fizeram um funeral para ele. Após pousar, ele conhece uma pessoa que não parece reconhecer. A pessoa então se apresenta como o marido de Kelly. Ele tenta explicar que Kelly estava muito emocionada e confusa para vê-lo. Chuck fica ali em silêncio, sem saber o que dizer ou fazer. O amor de sua vida, a quem ele manteve em seus pensamentos enquanto sobrevivia naquela ilha por mais de 4 anos, havia se casado com outra pessoa. Seus amigos e familiares fazem uma festa em celebração à sua sobrevivência. Depois que todos saem, Chuck olha para uma lagosta, o que o faz lembrar dos caranguejos que comeu enquanto estava na ilha. Ele também olha para um isqueiro, que o lembra o quão importante o fogo foi para ele. Chuck não consegue nem dormir em sua cama. Ele se deita no chão, olhando para o mesmo relógio que Kelly lhe deu anos atrás. Mesmo que ela tenha se casado com outra pessoa, Chuck precisava de encerramento. Então ele pega um táxi até a casa de Kelly. Assim que Chuck está prestes a tocar a campainha, Kelly abre a porta e o convida para entrar. Chuck quer dizer algo, mas Kelly imediatamente o abraça. Chuck lhe entrega o relógio que ela lhe deu de presente e Kelly fica chocada ao ver que ele ainda o tinha. Como é uma herança familiar, Chuck quer que Kelly fique com seu relógio. Kelly então mostra a Chuck que ela tinha guardado seu carro depois que ele desapareceu. Ela lhe entrega as chaves do carro e Chuck entra no carro. Os dois se beijam, mas Kelly se afasta. Chuck começa a dirigir e Kelly percebe que ainda tem mais coisas a dizer. Ela chama por Chuck e começa a correr em direção a ele. Chuck também sai do carro e eles se beijam. Kelly diz que depois de 4 anos perdido, ela teve que deixá-lo ir, mas ela sempre o amou e sempre continuará a amar. Chuck diz que também a ama, mas sabe que é tarde demais para eles voltarem. Kelly também não pode deixar sua família para trás. Então, eles decidem que é melhor seguir caminhos separados. No final do filme, vemos Chuck dirigindo. Ele está indo entregar todos os pacotes que abriu na ilha. Ele para em uma casa, mas não encontra ninguém. Então ele deixa um pacote na porta, com a mensagem: "Este pacote salvou minha vida. Obrigado. Chuck Noland." Enquanto volta dirigindo, Chuck para olhar o mapa. Ele está pensando para onde ir em seguida. Então, uma mulher para seu carro e pergunta se pode ajudá-lo. Chuck pergunta para onde leva a estrada à frente. A mulher responde sua pergunta e volta para seu carro. Quando ela se afasta, Chuck nota as mesmas asas de anjo na traseira de seu caminhão, que estavam no pacote que ele não abriu naquela ilha. O pacote que salvou sua vida, dando-lhe motivação para sobreviver, pertencia à mulher que ele acabou de conhecer. E ela pode estar solteira, se você se lembra do que seu marido estava fazendo no início do filme. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos.